Pronto. Então, vamos começar. Mas para começar, a gente precisa lembrar, né? Onde que a gente estava na aula passada? Que assunto a gente discutiu? A gente estava falando sobre os subsistemas normativos. Isso, então a gente começou a falar sobre o sistema financeiro nacional, né? E, e ele se divide em dois subsistemas, ou subsistema normativo, e ficou faltando para a gente continuar hoje mais um subsistema. Alguém lembra qual que é? Era de intermediação. Isso, aí fica faltando o subsistema de intermediação. Então, vamos dar sequência, compartilhar com vocês. Vou marcar texto, já deixa pronto. Então, subsistema também é chamado de sistema operativo. Por que será que ele é chamado de operativo? Qual que era a característica do subsistema normativo? Eles estabeleciam, digamos que as regras, né? Definição das regras de funcionamento, das regras de controle do sistema financeiro nacional. Então, ele serve justamente para normatizar como esses entes participantes do sistema de intermediação vão operar no sistema financeiro nacional. Por isso, ele também leva o nome de sistema operativo. E ele é composto de várias instituições, sejam elas bancárias e não bancárias. Eita, eu aceitei, Ana. Agora não sei se eu aceitei a Ana, que ela pediu para entrar na sala. Até me perdi aqui. Então, divisão desses dois tipos de instituições, bancárias e não bancárias, fazendo as operações de intermediação financeira, e esses dois grandes grupos a gente pode dividir em 5. Quais são? Instituições financeiras instituições financeiras bancárias, as instituições financeiras não bancárias, instituições do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, instituições auxiliares e instituições não financeiras. E o que será que é cada uma delas? O que será que cada uma faz o quê? Então, instituição financeira bancária. Consideram-se instituições financeiras, para efeito da legislação em vigor, as pessoas jurídicas, sejam públicas ou privadas. Tem alguma pública que vocês lembrem aqui? Uma instituição financeira bancária pública. E que tenham como atividade principal ou acessória coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional e estrangeira e a custódia de valores de propriedade de terceiros. Vocês conhecem alguma instituição pública que faça isso? Ô, professor, esse termo... A Caixa? Hã? A Caixa? A Caixa? É, Professor, não é? o que Diga, seria senhor.
O que eu não entendo, porque, tipo, públicas, porque todas elas são, não são? Todas elas são abertas para quem quiser. Tipo, Não, não não. é que nem Previdência, né? O Previdência tem umas pública, que são só. o pública não é do referente ao acesso ao público, mas à propriedade, a composição da propriedade. Então, a Suelen falou ali a Caixa. A Caixa ela é pública. Por quê? Quem é o acionista da Caixa? Quem é É acionista? o governo, não é? É o governo. O governo, ente público. E o Banco do Brasil? Esse a gente até comentou na aula passada a composição dele. Acho que é os dois, né? O professor falou. Isso, é mista. É entidade mista. Ela é aberta, digamos assim, a compra de ações por particulares, mas a maior parte das ações é do governo federal. E quando que é uma privada? Aí entra, tipo, Itaú, Bradesco, essas coisas? Exatamente. São geridas, a sociedade é composta por acionistas privados. A grande maioria das instituições financeiras bancárias que a gente tem são instituições privadas. Mas, Professor, além de Caixa e Banco do Brasil, teria alguma outra instituição? pública, Isso. não como instituição financeira bancária pura. Ainda tem alguns estados que mantêm um banco estadual, mas já muito poucos. Acho que no Rio Grande do Sul eles ainda mantêm. Aqui, não sei se vocês lembram, para vocês é capaz que tem gente que nasceu depois da falência do banco. Quem lembra do Banco Banestado? Estado? Era o Eu Itaú só lembro comprou. porque minha tia trabalhava lá. Ele tinha muita dívida, né, professor? Ele acabou Tinha. gerando muita dívida, né? E acabou sendo vendido, né? Então, o excesso de problemas financeiros acabou levando a vários desses bancos estaduais a fecharem. Mas era uma prática comum. Até começo ali dos anos 2000 existia muito desses bancos. Hoje, basicamente, o que a gente conhece, tem acesso, são o Caixa e Banco do Brasil. Aí não é instituição bancária, é banco de desenvolvimento. É outra característica que tem BNDES, os bancos de desenvolvimento regional, mas aí não é financeira bancária. Então, a principal característica delas, pessoa jurídica, direito público ou direito privado, e que tenha como principal atividade de intermediação, aplicação de recurso financeiro próprio de terceiros, tanto em moeda nacional quanto estrangeira, e que faça custódia de valor de propriedade de terceiros. O que é essa custódia de valor de propriedade de terceiros? Posso chutar? Pode. Seria ele pegar o meu dinheiro e aplicar? Ele segurar as aplicações? Ele Essa está custodiando? é uma utilização da custódia, mas a custódia em si é ele pegar o teu dinheiro e guardar. Só do fato de estar na conta corrente já, né? Já é a custódia. Claro, dinheiro não vai, o banco não vai deixar dinheiro parado, ele faz as operações financeiras dele, mas o seu dinheiro está custodiado por essa instituição financeira. A chamada conta corrente, né? Então,
as instituições financeiras autorizadas a captar recursos junto ao público sob forma de depósito à vista, podendo, assim, criar a chamada moeda escritural. Quem lembra o que é essa tal de moeda escritural mesmo? É tipo você abrir tua conta e lá do banco e só tá o númerozinho, tipo, do valor que você tem. É uma espécie de título de dívida, né? Então você, Tipo, o contrato fala, eu, banco, estou guardando e devo tanto para o Samuel. antigamente era tudo num caderno, né, que eles tinham, né? Daí o cara ia lá, você falava, eu sou tal pessoa. Daí o cara pegava o caderno, daí vinha Uhum. lá, o Samuel tem tanto na conta. Daí ele ia lá e pá. Aí para conferir tinha aquela fichinha com as assinaturas. Hoje em dia a gente para abrir uma conta corrente nem usa mais assinatura quase, né? Se for pensar igual abrir uma conta no Banco Inter, a gente quase não assina mais nada. Mas antigamente a gente tinha que preencher uma fichinha, pediam às vezes 2, às vezes 4 assinaturas, para na hora dessas movimentações o caixa poder conferir. Era bem. Mas a gente tinha esse título escritural junto com o banco. Então o banco, a instituição financeira bancária, ela tem na sua principal característica a possibilidade da criação de moeda escritural. Então, a gente pode falar dos bancos comerciais. Professor, mas tem diferença? Tem. Hoje a maioria dos bancos não são mais o banco comercial, né? A gente vai diferenciar ele. Então, são instituições financeiras constituídas obrigatoriamente na forma de sociedade anônima, que executam operações de crédito caracteristicamente de curto prazo, atendendo dessa maneira a necessidade de recursos de capital de giro de empresas. Ali a gente pode falar Itaú, Unibanco, que mais? Bradesco, Quase todos os bancos grandes, né? todos. Eles acham que são obrigados. Todo banco grande é obrigado a ter, no mínimo, a carteira comercial ou de investimento. Isso. Todos eles têm que ter. Isso principalmente por eles serem chamados de bancos múltiplos, né? Eles Exatamente. usam esse título, inclusive, para captação de investimento, no banco múltiplo. Então, as operações comuns, a gente pode falar que tem desconto de título, realização de operação de abertura de crédito, captação de depósito à vista e de prazo fixo, então, conta corrente, investimento de renda fixa, obtenção de recursos externos para repasse, efetuação de prestação de serviço, aí principalmente com convênio com outras instituições, né? Então a gente tem um rol de operações financeiras comuns a esses bancos comerciais. A gente tem as caixas econômicas. Professor, não é uma só? Não. A gente tem ainda em alguns estados. Vou olhar aqui quais as que ainda existem. O que seria caixas econômicas, professor? É uma. Legal, a gente joga até no Google, ele nem acha tanto que não seja caixa econômica pura. A própria caixa econômica, né, que a gente está acostumado. Para ver como elas vêm entrando em extinção. Então, o que é uma caixa econômica? É uma instituição financeira responsável pela
operacionalização de políticas do governo federal para habitação, saneamento. Não necessariamente ela vai ser um banco comercial como a gente conhece. Então, quem mais que a gente pode chamar de caixa econômica, mesmo não tendo nome na sua razão social, vamos falar assim, de caixa econômica, mas que faça isso? Tem, será? Professor, mas ali na habitação popular entraria qualquer banco que desse crédito para, tipo, imobiliário, assim? Não. Tem que ser de operação de política do governo federal. Banco Regional de Desenvolvimento. O BNDES, né? Ele também é considerado uma caixa econômica. Mas não leva esse título tão a fundo quanto a Caixa Econômica Federal. Mas, professor, esse BNDES que você fala seria daí não para pessoa, seria para pessoa jurídica, né? Sim. E lembrando, a maior parte da política habitacional e de saneamento é para política não, para pessoa jurídica de direito público ainda. Quem mais vai ter acesso é prefeituras e estados. Que a gente pensa ali política para habitação popular, pensando, puxa, é o financiamento da minha casa, né? Não dá essa sensação? Mas não, tem aqueles programas de construção de habitação mantido por prefeitura, por governo de estado, que é fomentado, é financiado através de caixas econômicas. E mesmo assim, eles conseguem brigar entre eles. Então, a gente tem outros bancos regionais de desenvolvimento também, tá? E podem ser considerados como caixa econômica. Não leva no nome, mas a sua estrutura é como uma caixa econômica. Então, as suas atividades vão estar relacionadas à captação de recursos de caderneta de poupança, em depósitos judiciais e a prazo, e a aplicação vinculado preferencialmente à habitação. Aqui, às vezes, a gente encontra uns títulos bacanas também de letra de crédito imobiliário, tá? Fica para o dia que a gente for falar na renda fixa. É algo que também, eu não sei bem, pelo que eu ouvi falar, né? Algo que está valorizando bem no Banco do Brasil, né? Por quê? Pelo que eu ouvi falar, diz que você pode sacar diariamente, né, o valor e não tá cobrando, não tem prazo para você deixar. Bem, é o que eu ouvi falar, né? Eu não cheguei a olhar. Eles estão maleabilizando essas políticas porque existe uma concorrência muito grande hoje entre as instituições comerciais com outras formas de crédito, mas o Banco do Brasil, ele vem ampliando o seu crédito imobiliário, e para isso, uma das principais formas é a utilização da letra de crédito imobiliário. Por isso, ele vem melhorando essas políticas. Então, é um bom investimento. Um pouquinho de É uma cuidado. coisa, é uma coisa pouco, não sei, né? É uma pergunta, no caso. Letra de campo é uma coisa que tem pouco hoje no mercado, né? É pouca gente que investe nisso, né? Pouca gente conhece. É só a gente fazer uma enquete aqui nessa. Quem já viu uma operação com letra de crédito imobiliário, algum parente que fez, ou vocês mesmos já se informaram sobre isso? Eu.
Fora o Samuel. Alguém já tinha pensado nessa hipótese? E a gente teve que fazer uma apresentação no semestre passado sobre investimento com o professor Rafael. Daí a gente assistiu algumas aulas com ele, mas não que a gente aplicou alguma coisa ou pesquisou para investir, né? Foi mais para conhecimento mesmo. Mas nesse sentido de conhecimento, não de conhecimento, não da pesquisa, mas o que vocês escutam de conhecidos, já ouviram alguém pensar, estou pensando numa letra de crédito imobiliário? É muito difícil, né? Não, isso não. Eu acho até mais difícil encontrar gente comentando nessa hipótese do que no próprio mercado de ações. Hein, professor? É uma coisa que eu vejo, pelo que dá para ver, né? As pessoas querem investir muito na ação, né? Do mercado de, tipo, negócio imobiliário, sendo que ela pode investir direto na fonte, né? De onde está saindo, que é direto do banco, num banco ou numa corretora, investir direto na letra, né? Uhum. Paga Mas taxa para a corretora em vez de fazer direto, tete a tete, assim. infelizmente, o brasileiro ele vai muito no efeito manada, né? Não sei se vocês já ouviram desse efeito. Eu sou assim. Então, o pessoal começa a falar. Teve um tempo atrás que o boom era tesouro direto. Não sei se vocês lembram disso. O meu pai falava isso. Chovia ele é um excelente título. Ele é muito seguro. Não é uma rentabilidade, nossa, que maravilha, mas é muito seguro. Só que daí todo mundo começa a falar, todo mundo quer ir atrás. Agora está surgindo esse efeito manada para ações. Também muito. Nossa, quem vê assiste YouTube aí, às vezes começa a passar gente fazendo propaganda de traders. Daí o pessoal acha que é fácil também investir em ações. Todo mundo comprando livro e vendo vídeo do cara que ficou rico e bora lá, vamos fazer esse negócio também. Então, e a LCI nunca teve essa divulgação, né? Ela sempre foi meio oculta, meio segunda opção dos gerentes de banco. Mas parece que é um negócio que já é, tipo, só o nome do produto já deixa meio o cliente assustado. Não, é meio difícil esse negócio aqui. Não, não, não quero, não. É uma ilusão. Então, a Caixa Econômica ela também tem esses títulos justamente para poder auxiliar nessa implantação das políticas do governo federal. Esse também surgiu uma quantidade bem grande aí nos últimos 10 anos, cooperativas de crédito. O que é uma cooperativa? O que vem na cabeça de vocês esse nome? Cooperativa. Não vai ser o que eu tô pensando. Não, não nem vou falar. Não precisa ser de crédito. Vamos, por enquanto, pincelar só o cooperativa. Como se fosse uma associação, assim. Isso mesmo, Adriele. É um conjunto de pessoas que se unem com um propósito específico. Então, a gente tem inúmeros formatos de atuação de cooperativa, né? E uma delas é para crédito. Então, essa possibilidade surgiu lá em 1971, com a Lei 5.764, que definiu a Política Nacional de Cooperativismo. Então, sendo atividade decorrente de atividades iniciadas ligadas ao sistema cooperativo, originárias do setor público ou privado, isoladas ou coordenadas entre si, desde que reconhecido seu interesse público, instituindo-se o regime jurídico das sociedades cooperativas. Então, a gente pode ter, no segmento de crédito, cooperativas chamadas de singulares
constituído por um número mínimo de 20 pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham aí, por objeto social as mesmas ou correlatas atividades econômicas dessas pessoas físicas que se uniram, né? Ainda aquelas sem fins lucrativos. Se bem que para a sociedade de crédito isso daqui quase não aparece. Mas a grande maioria acaba sendo pessoas físicas. E a gente tem as centrais cooperativas. Então, cooperativas ou federações de cooperativas, constituída de, no mínimo, 3 cooperativas singulares. Aí podendo, eventualmente, admitir associados individuais. Vocês conhecem alguma cooperativa de crédito? Sicredi não é uma cooperativa, né? É uma cooperativa. Tem uma lá de Santa Catarina que é a Ailus, eu acho que é assim que fala. Essa eu não conheço. Tem a Cicobi também. Qual que é a característica para você poder ter uma conta no Sicredi? É Ter estranho, né? dinheiro, bastante dinheiro. Ter dinheiro? Brincadeira. É que quando que a Eu gente tinha vai lá... conta na Cicobi, mas não tinha muito dinheiro, não. Ela já ia entrar em contradição, a Adriele falou. Eu tinha já. Samuel já ia acusar rica. Nem falei nada, professor. Ó, Aí o Samuel apanha por minha culpa, daí, né? Na aula de curso já estava fomentando o bullying com o Samuel agora. Mas o que precisa? Qual que é a característica? Quando a gente tem uma conta nesse tipo de banco, eles têm uma aplicação. Eles podem mudar o título, mas geralmente remete-se à cota. Eu acho que o do Sicredi é conta cota, alguma coisa assim. É um valor que eu, cooperado, a gente acha que está abrindo uma conta corrente, mas não, a gente está se associando a essa cooperativa, fazendo o aporte do capital social da cooperativa. Então, essa conta cota nada mais é do que cotas do capital social. E esse valor entra em um fundo utilizado para movimentação dessa cessão de crédito. É bom esse tipo de banco? Não é? Vai depender do interesse do usuário, né? Mas geralmente eles têm algumas linhas de crédito bem bacanas, bem interessantes. Mas ali não existe uma figura de um dono, né? Ali existe a figura dos cooperados. Então, também ganhou um pouco de espaço nesses últimos anos, essas cooperativas de crédito. E bancos cooperativos, daí já são instituições financeiras privadas, constituídos sobre forma de sociedade anônima de capital fechado. Já é uma estrutura um pouquinho mais complexa, então, para você se sentir dono, vamos falar assim, você não está inserindo no capital de uma cooperativa, mas sim comprando ações desse banco. E tendo como acionistas controladores, obrigatoriamente, cooperativas singulares de crédito, cooperativas centrais de crédito e as federações e confederações de cooperativas constituídas dentro do país. Então, eu posso participar desse capital social
E eu posso, eu vou comprar ação desse banco cooperativo. Não consegue. Mas eu quero ter participação nesse banco, professor. Posso, me associando ou sendo cooperado de um dos controladores, mas não é todos. Não é qualquer um que acesse esse tipo de capital. Então, ali a gente falou das instituições financeiras. Dessas instituições financeiras, a gente pode ter também, aí, envolvendo várias ações aqui, os bancos múltiplos. Ele acaba tendo mais de uma característica, podendo, inclusive, ser característica de instituição não financeira, tá? Hoje, os principais bancos, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, Banco do Brasil, são bancos múltiplos, né? Eles atuam em mais de uma forma, mais de um segmento de atuação. As instituições não bancárias, elas têm a característica principal de não fazer captação de depósito à vista. Como assim, professor? E eu não posso ir lá e abrir uma conta corrente nessa instituição financeira. Ele não tem a capacidade de custodiar o meu dinheiro. Professor, mas eu posso comprar algum tipo de investimento nesse banco? Posso. Mas a figura do depósito à vista não existe nessas instituições. Então, a primeira forma deles são os bancos de desenvolvimento, e eles visam conceder financiamentos de médio e longo prazo a setores primários, secundários e terciários da economia. O principal deles é o BNDES, né? E é o Banco de Desenvolvimento Federal. Mas, aí lembrando, existem várias outras instituições regionais. Tem no Paraná, será? Fiquei na dúvida agora. Banco de Desenvolvimento no Paraná? Não sei também, mas deve ter. Ninguém arrisca, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, ó. Paraná Banco. Ele é um banco de desenvolvimento. Inclusive, até na época da pandemia, ele tinha um acesso facilitado para mulheres empreendedoras. Bem interessante o projeto. Então, normalmente, essas empresas operam com repasse de recursos do governo federal e as empresas localizadas nos estados. Então, a operação é basicamente com instituições não, pessoas jurídicas, né, e não pessoas físicas. Então, eu, Cesiro, não posso ir no BNDES pegar esse recurso. Quase isso, né? Existem algumas linhas específicas, muito específicas para segmento para pessoas físicas, mas não é o foco. Então, às vezes tem algum programa destinado para pescadores, para cultura familiar, mas é bem menor. Aí a gente tem também bancos de investimento, é o que eu falei para vocês, eu posso colocar o meu dinheiro num banco não financeiro quando eu estou investindo, mas depósito à vista não.
Então, ele centraliza recursos de médio e longo prazo para o suprimento de capital fixo e de giro de empresas. Então, ele capta um recurso através de emissão de CDBs e RDBs. Eu não lembro o que é isso. Da captação e repasse de recursos de origem interna e externa, ou pela venda de cotas de fundo de investimento que por ela seja administrada. Então, banco de investimento ela tem principal função captação de recursos através de investimentos a terceiros, seja por fundos ou por crédito, né, a cédula de crédito, para fomentar daí, ou para operar o fornecimento de recurso de médio e curto prazo para pequenas empresas, para as empresas em geral, né, não só pequenas empresas. O que é CDB mesmo? Certificado de depósito bancário. E o que é essa operação? De maneira bem simples. Você emprestar dinheiro para o banco. Isso aí. Então, nós estamos emprestando dinheiro para o banco, então o banco de investimento ele coleta através de investimento, diferente do banco comercial, né? O banco comercial ele é até melhor esse banco comercial, não é? O que vocês acham? Melhor captar pelo CDB e RDB ou por depósito bancário? Acho que depende da porcentagem, né, que você vai ter de retorno, talvez. Não, pense você em instituição financeira. Eu acho que o ser comercial vale mais a pena porque você vai lidar com tipo, vai ter muita gente aplicando pouco dinheiro. Vai ser muitas pessoas. E tem uma característica importante nesse muitas pessoas aplicando. Você pode circular o dinheiro enquanto elas não usam? Não. Custo baixinho, né? Não tem rendimento. Ou os que têm um rendimento bem irrisório. Já o CDB, RDB ou qualquer outro fundo de investimento, eu vou ter que remunerar esse investidor, né? Então, falando em rentabilidade, o banco comercial é melhor de ser operado justamente por coletar dinheiro muito barato. O banco de investimento ele já tem que pagar esse dinheiro, né? Sociedade de crédito, financiamento e de investimento. Então, elas buscam financiar bens de consumo durável por meio do CDC, o tal do crédito direto ao consumidor, e também os créditos consignados em folha de pagamento. Então, na esfera das financeiras, giram as chamadas promotoras de venda, serviço de elo entre consumidor final, lojista e a financeira. Então, sociedade de crédito tem o principal foco, fazer o quê? Fornecer recurso às pessoas físicas, principalmente aos consumidores, através do crédito para compra. Vocês conseguem imaginar alguma empresa que tenha sociedade de crédito? Olha, eu não sei se é isso, mas, por exemplo, a minha mãe trabalha na prefeitura de Colombo. Aí ela consegue, por exemplo, fazer algumas compras em algumas empresas que têm associação e daí vem descontado em folha de pagamento dela. Pode ter um crédito maior por ser lá da prefeitura. Aí tem que ver se quem está fornecendo o crédito é uma sociedade de crédito. Mas Tem um nome lá, mas daí se você se associa, você consegue crédito. Tem várias empresas, digamos, que é associada. Tem mercado, tem material de construção.
existe grande possibilidade de ser uma sociedade de crédito desse formato aqui, da chamada promotora de venda. Então, ela faz a intermediação entre, nesse caso, os funcionários da prefeitura e esses entes lojistas, para que seja possível a negociação. Teve uma empresa que esses tempos atrás estava... A CEO da empresa falou, venha comprar, saudades do boleto, do carnezinho, ela falou, né? Quem lembra que empresa é essa? Saiu em inúmeros noticiários. Teve gente que achou que era apelativo, que era desespero. Ninguém lembra? A Magazine Luiza. Ela tem, aí é uma empresa dela mesmo, tá? Não é a Magazine Luiza. A Magazine Luiza é a empresa comercial, vamos falar assim. Mas ela tem por trás do grupo, ou uma empresa do grupo, uma sociedade de crédito. Que fornece os carnezinhos, né? Ela que faz ali a operação de crédito. Quem emite esse carnezinho, que ela usou como uma referência da compra, né? Então, às vezes, essas sociedades de crédito estão dentro de grandes grupos empresariais, fazem parte, inclusive, desse guarda-chuva do grupo empresarial, com a finalidade de fomentar ou de financiar esse crédito para o consumidor. Também acaba no Brasil sendo importante, né? O brasileiro não consegue comprar nada à vista. Aí a gente tem sociedade de crédito específico ao microempreendedor. Muitas são financiadas ou são mantidas por associações, como associação comercial. É que a maioria dos estados leva o mesmo nome de associação comercial, né? Então, ela tem o quê? Qual a finalidade? Promover um modelo de financiamento sem assistencialismo, que atenda com um mínimo de burocracia a grande parcela da população que não tem acesso ao sistema bancário tradicional. Por que será que surgiu esse tipo de sociedade de crédito? Os rigores para concessão de crédito no sistema tradicional é simples? É bem burocrático, né? Tem que ter um nome muito bom, um CPF muito bom e ir pra frente. Renda, comprovação de renda. Daí pro MEI acho que fica muito difícil, né? Isso, né? Porque ele não tem como comprovar que ele ganha tantos reais por mês. Daí fica difícil ele conseguir desenvolver o trabalho dele até mesmo, né? Exatamente. Então, por essa dificuldade da própria... Pode falar, né? Mas no MEI ele pode fazer a escrituração contábil também, né? E ele também pode fazer decore, né? A decore é um caso complexo, tá, gente? Pode ser feito a decore, mas o grande problema é que a maioria dessas entidades não tem a escrituração, e o decore, quando não tem a escrituração contábil, ela é um risco bem significativo, tá? Eu tenho, assim, vários relatos dentro do próprio CRC de problemas com decore. Não sei se vocês sabem, mas o próprio CFC ele está regulamentando muito a figura do decore. Ele está com uma preocupação muito grande sobre a figura do decore. Mas é possível sim. Só que a maioria não tem essa contabilidade, não tem como comprovar uma renda. Até porque o próprio governo, né, fala que o MEI não precisa de contador, né? Está na própria legislação que MEI é a única atividade que você abre sem a menor necessidade de contador. Vai ficar difícil o acesso.
Então, eles não vão conseguir crédito. E, realmente, a gente viu muitos MEIs sofrendo quando necessitam esse crédito. Aí entra essas associações, principalmente nas associações comerciais, mas são sociedades de crédito direcionadas ao microempreendedor para uma operação mais simplificada e sem essa característica de assistencialismo, né? Então, eles podem conceder financiamentos e prestar garantias a pessoas físicas, com o objetivo de viabilizar empreendimentos de natureza profissional. Como que eles prestam essa garantia? É o MEI, no caso, que vai prestar essa garantia? Não, é o banco. Pro MEI? O banco não, né? A sociedade de crédito. Então, vamos supor, eu preciso fazer uma determinada operação de compra de máquina financiada. Poxa, eu não tenho como comprovar renda. A própria sociedade de crédito microempreendedora, ela se coloca como garantidor da operação. O que é essa figura do garantidor? Como que ela daí faria, tipo, porque quando eu, pessoa física, eu vou fazer empréstimo, o banco vai determinar a margem de risco que eu vou proporcionar a ele de não pagar. Como que ele vai fazer isso para o microempreendedor? Ele tem, tipo, ele vai pegar as finanças, a vida financeira dele, vai examinar? Também. Só que, tendo essa sociedade oferecendo garantia, sendo garantidor, a análise ela vai ficar muito mais simples. Porque quem pode ser cobrado junto, ou quem vai pagar a dívida caso esse microempreendedor não pague, é a sociedade de crédito. Funciona como fiador. Pessoal que já mexeu com aluguel aí, que sabe a dificuldade de um fiador na vida, a sociedade de crédito ao microempreendedor, ela tem um pouco essa função. Mas não torna fácil de quebrar daí? É que ela vai fazer análise também se ela pode fazer isso ou não, né? Ela vai fazer como se fosse uma segunda análise da viabilidade de crédito, só que levando em consideração as particularidades do microempreendedor. Então, ela vai ter mais propriedade para análise em termos de documentação, já que os processos dela são mais simples. Quem trabalha só com o MEI vai saber atender melhor o MEI. Não sei se consegui esclarecer. Mais ou menos, professor. É porque é um processo delicado. Então, para conseguir esse crédito, eu vou ter que passar por análise de crédito da sociedade de crédito. Pense assim como se fosse uma seguradora. A seguradora, ela não faz uma análise de crédito de quem ela é, de quem ela vai segurar? Sim, ela leva em consideração basicamente idade, o que ela vai segurar, no caso, o bem que ela vai segurar, tudo. A mesma coisa vai ser com a sociedade de crédito ao microempreendedor, só que ela vai olhar a vida financeira do microempreendedor, conhecendo todas essas particularidades do microempreendedor. E por que é vantajoso? Se você vai num banco comercial, eles vão te entregar uma ficha padrão e você vai ter que cumprir aquela documentação. A margem de juros estourando o teto do empreendedor. E a maioria dos documentos que pede na análise padrão, o microempreendedor não tem. É o que a Ana falou ali. Pode ter a contabilidade, mas a maioria não tem. Aí eu posso apresentar um decore para comprovar a renda, mas não tendo essa contabilidade, muitos contadores não vão fazer a decore. Então começa a surgir problemas que o microempreendedor não consegue sair. Delicado, né? Se torna complexo, né? Se torna.
Às vezes, o que parece simples, por exemplo, a própria abertura do MEI, pode ser um dificultador no futuro em relação a algumas operações. Aí também o MEI tem que analisar. O problema é que o MEI não pede, não vai atrás de consultoria, né? Mas o momento quando ela deve sair do MEI, ou se ela permanece no MEI, como é que ela faz esse tipo de operação? Aí o MEI fica perdido. E é o que pelo menos a grande maioria dos MEIs eu vejo eles com vários problemas nesse sentido. Falta de orientação. Procede isso, Ana? Você que mexe com os MEIs da vida. Nossa, professora, faz tempo. É gente que vai lá, para o imposto de renda isento, mas faturou 80 mil no ano, e daí quer arrumar porque financiar um carro. Ai, meu Deus. É um problema atrás. MEI é um caso complexo, né? Eu tenho pavor de trabalhar com MEI, gente. Pavor. Eles não gostam de tipo assim, pagar mais. Peguei um caso esses dias que a MEI, ela faturou acho que quase 200 mil assim, no passado. Ela já tinha desenquadrado. Olha, você procura um conteúdo quadrada antes que a receita se enquadre automaticamente. Ela disse, não, mas eu fiz tudo certinho aqui, ó. Esse tanto eu recebi nessa conta do meu marido, esse tanto na minha, e na conta do CNPJ eu só recebi o limite mesmo. Meu Deus. Pior que tem muito disso, gente. Muito. Era tipo, vamos recolher o CPF da família e vamos jogar um pouquinho pra cada. Aham. É mais ou menos isso também. E quando não é aqueles casos onde a pessoa tem uma maquininha de cartão de crédito no CNPJ do MEI e não emite uma nota e sempre fala, não estourei o limite. Aí vai ver o relatório de cartão de crédito, tem uma fortuna movimentada. E MEI é um caso à parte, né? Outro tipo de sociedade, companhias hipotecárias. Aqui no Brasil a gente não vê tanto essa figura. Em outros países elas são mais operações financeiras mais difundidas, né? Então, elas buscam atuar no mercado imobiliário com um contrato de garantia de hipoteca. São constituídos sob a forma de sociedades anônimas. E elas visam conceder financiamentos destinados à produção, reforma ou comercialização de imóveis residenciais ou comerciais, ou mesmo lotes. Então, operam na compra e venda e refinanciamento de créditos hipotecários próprios ou de terceiros. Quem de vocês já ouviu falar em alguém que teve uma operação de hipoteca? Que não seja na TV, né? Isso que eu ia falar, que no filme a gente vê bastante. Mas Isso mesmo, Dan. acho que eu nunca soube, acho, de ouvir. A gente não tem muito esse hábito da hipoteca. E seria uma excelente ferramenta, porque ela transforma os juros mais baixos, tá? Ela deixa as operações com juros mais baixos nessas movimentações imobiliárias. Hábito comum, principalmente dos norte-americanos. Por isso que a gente vê muito em filme a figura da hipoteca. Aquele filme, acho que se não me engano, A Grande Aposta, conta a história disso, né? Que o mercado acaba quebrando por conceder financiamento para qualquer um. Daí gerou a bolha imobiliária, né? Mas isso mesmo. Uhum. É tudo por causa desse movimento da hipoteca. Essa grande aposta, o filme basicamente é um resumo da história dali da crise 2007-2008, né? Nossa. Isso. Pra Eu mim achei uma fantástica aquela jogada daquele carinha lá, sei lá o nome dele. Mas o cara saiu fazendo um monte de seguro e todo mundo dando sarro dele. Quem quiser assistir, assista, é muito bom. É bom, vale a pena. Hoje é engraçado, né?
Eu falando assim, 2007, 2000, parece tão recente. Para alguns de vocês deve estar passando na cabeça, nossa, eu era criança nessa época, não faço ideia do que aconteceu. Teve alguém que era criança nessa época? Vários aí, né? Que triste, gente. A gente vai ficando velho, né? Deprimente. A gente também tem sociedade de crédito imobiliário, é diferente da companhia hipotecária, tá? São instituições financeiras integrantes do sistema financeiro de habitação e são especializadas em operações de financiamento imobiliário e também são constituídos sob a forma de sociedades anônimas. Vocês perceberam que no sistema financeiro, muitas dessas entidades operativas, vejam bem que são as operativas, tem essa figura da obrigatoriedade de sociedade anônima? Por que será? Ninguém arrisca. Controle. Lembram lá no sistema normativo, a gente tinha um ente responsável pelo financeiro, né, que é o Banco Central, e uma entidade responsável pelos valores mobiliários, que são as sociedades anônimas, principalmente. A gente consegue deixar elas sob controle de duas entidades. Então, como uma forma de trazer um pouco mais de controle para o mercado, as entidades acabam sendo obrigadas a se formar no modo sociedade anônima. Então, a sociedade de crédito imobiliário, ela opera principalmente com depósitos em poupança, não é depósito em conta corrente, letras hipotecárias, letras imobiliárias e repasse e refinanciamento contraídos no país, inclusive proveniente de repasse e financiamentos de recursos externos. Então, ela faz a captação do recurso por letras ou por títulos de crédito vinculado ao setor imobiliário, depósito e refinanciamento de valores do ramo imobiliário. E podendo, assim, oferecer créditos para o setor imobiliário também, participando do sistema financeiro de habitação. Então, ela também tem um pouquinho de importância nas operações das políticas do governo federal, em termos de financiamento, tá? De financiamento imobiliário. Aí a gente tem as associações de poupança e empréstimo. Então, elas visam financiar a constituição e aquisição da casa própria e elas não têm finalidade de lucro. Então, dentro das operações ativas, então aquele serviço que ela oferece ao mercado é basicamente o financiamento imobiliário e as operações passivas é a captação de recurso em conta poupança. Tem vantagens? Tem. Crédito barato. Tem muitas? Não. E a gente tem, então, um terceiro grande grupo, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Então, ela é constituída basicamente pela Caixa Econômica, Sociedade de Crédito Imobiliário, associações de poupança e empréstimo e os bancos múltiplos. Então, ela, apesar de ser um grupo dentro desse sistema operativo,
ela envolve empresas tanto do sistema bancário, né, instituição financeira bancária, quanto das não bancárias. Só que elas são, basicamente, com a finalidade de operação de poupança e empréstimo. Então, seus recursos são captados e é identificada pela caderneta de poupança e pelos fundos provenientes do FGTS. Quem que pode fazer essa operação aqui? Poupança, a gente viu que tem várias que fazem essa captação. Mas e fundo do FGTS? A Caixa? Somente a Caixa Econômica Federal. Essa é a gestora do fundo de garantia, né? E a gente tem instituições auxiliares. Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. O que elas fazem? Chutar, professora, corretora de... Corretora? Qualquer corretora? Corretora de bolsa, de ações. Então, vocês vão fazer uma determinada movimentação de título mobiliário, nós, pessoas físicas, vamos estar vinculados a uma sociedade corretora de títulos mobiliários. Então, elas são as intermediadoras das negociações na B3, né, na antiga Bovespa. Já que é a única bolsa que a gente tem realmente operativa aqui no Brasil. A gente tem as sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, também vinculado a essa operação de bolsa de valores. As sociedades de arrendamento mercantil. Aí eu fico sempre com dificuldade nesse arrendamento mercantil. O que é isso? Isso daqui é um ramo bem bacana, tá? Para quem atua nele. Quem tem uma sociedade dessa, né? Ou quem é investidor numa sociedade dessa. O que é um arrendamento mercantil? Um leasing? Arrendar me lembra quando a gente pega, tipo, o cara lá do sítio tem uma terra, ele aluga a terra para outro plantar. Agora, mercantil, sei lá. É no mesmo segmento, Samuel. É você, basicamente, alugar algo. Então, existem várias sociedades que fazem arrendamento dos mais inúmeros possíveis. Um excelente exemplo. Bom, primeiro vamos perguntar, quem gosta de viajar de avião, hein? Ninguém gosta, todo mundo tem medo de avião? Bem, eu nunca fui. Dá pra gostar do... Picotou ali, misturou da Andriele com a da Ana. Eu gosto porque falar do avião para essas empresas, a gente cria uma imagem como consumidor de que as companhias aéreas são as donas dos aviões. Será que os aviões da Gol são da Gol? O que vocês acham? Eu achava que era. Pois bem, não é. Será que os aviões da Latam são da Latam? Não são. Elas são pertencentes a uma sociedade de arrendamento mercantil. Aí tem inúmeras espalhadas no Brasil e no mundo. Claro, a de aviação geralmente são empresas estrangeiras, mas são empresas que compram o bem, então elas são a detentora do bem, mas alugam para uma determinada empresa utilizar durante um determinado período de tempo. Termina o contrato, esse bem é devolvido. Então, a gente pode ter inúmeros segmentos, desde um avião, se vocês pesquisarem
A aviação, ela opera muito fortemente com arrendamento mercantil, até impressora, até computador. Então, a especialidade dessas empresas é a aquisição de bens e o arrendamento. Ela cede para uso de alguma empresa. Ou, igual o Samuel falou, isso é bem comum no meio rural, né? O Samuel ali comentou que alguém tem uma terra e arrenda para outra pessoa plantar ou criar gado. Isso é bem comum. E o dono da terra continua sendo o dono da terra e a pessoa que está arrendando, ela aluga o direito de uso daquele território, né, daquela terra. Então, também, sociedade de arrendamento mercantil participando do grupo de instituições auxiliares. Agências de fomento e de desenvolvimento. Então, elas são uma espécie de agência de crédito, mas com finalidades específicas. Eu tenho uma agência de fomento que visa especificamente atender o setor rural, crédito rural. Então, tenho segmentos específicos de atuação dentro dessas agências de fomento. E os investidores institucionais, aí são os mais diversos possíveis, e muitas vezes os mais ricos também, né? A gente tem inúmeros também investidores, empresas de investimento, né? Vocês conhecem alguma? Não? Talvez? Quem conhece um investidor institucional? A XP, professor, seria? A XP? A XP é um investidor institucional. Tem outro, será? Um dos mais ricos do mundo, a BTG Pactual, um dos mais ricos do mundo, não, é o dono, vamos falar assim, né? Porque ele é dono, na verdade. Ele está entre os mais ricos do Brasil. Então, são empresas que, através do seu CNPJ, fazem investimento nos mais diversos segmentos possíveis. Exemplo, esse é o proprietário da BTG Pactual, ele tem nada mais, nada menos do que Ambev, Burger King. Dá para ver o tamanho do potencial, né? Então, são empresas especializadas em investimentos. Muitos chamam de holding. A gente tem sociedade corretora de títulos de valores imobiliários, que a gente falou ali atrás, né? Finalidade, atuar no mercado acionário, operando com compra, venda e distribuição de títulos e valores imobiliários, inclusive ouro, por conta de terceiros. Representa alguém perante a negociação desses títulos mobiliários. E elas fazem intermediação com as bolsas de valores de mercadoria. Sua constituição sempre vai estar vinculada ao Bacen, então precisa de autorização do Bacen, e o exercício da atividade depende da autorização da Comissão de Valores Mobiliários. Então, aqui, as principais operações: operar em recinto de bolsa de valores de mercadoria, efetuar lançamento público de ações, administrar carteiras de custódia de valores mobiliários, instituir, organizar e administrar fundos de investimento, operar no mercado aberto e intermediar operações de câmbio. As sociedades distribuidoras. A principal diferença é não operar diretamente na bolsa de valores. Então, elas atuam no mercado acionário, operando com compra, venda e distribuição de títulos e valores mobiliários, mas elas não podem operar na bolsa de valores e na bolsa de mercadorias. Mas sua constituição também depende do Banco Central e a autorização da CVM.
Então, ela atua em subscrição isolada ou em consórcio de emissão de títulos e valores mobiliários para revenda, intermediação na colocação de emissões no capital aberto, no capital em mercado e operações no mercado aberto, desde que satisfaçam as condições exigidas pelo Bacen. Então, como que a gente diferencia a sociedade corretora e a sociedade distribuidora? São funções diferentes dentro do mercado acionário, no mercado de valores, mas as duas operam com valores mobiliários. A corretora é o que a gente tem o hábito de utilizar quando vai negociar na bolsa. É o que a gente mais encontra no mercado. A sociedade distribuidora a gente quase não escuta falar. Ou, na verdade, não escuta. Ela é a que vai fazer o auxílio, principalmente das empresas que querem entrar na bolsa. Como assim, professor? Então, eu tenho a minha empresa e eu acho que ela está crescendo, tem um bom potencial, mas eu quero captar recurso e até afastar um pouquinho do negócio, dependendo da situação. Eu faço a abertura do meu capital. E quem faz esse tipo de assessoria são as sociedades distribuidoras de título. Professor, Diga, Samuel. posso fazer uma pergunta? Pode. Por que eu sendo empreendedor, eu pegaria e abriria meu capital, sendo que se a minha empresa está indo bem, eu posso segurar o lucro só para mim? Por que eu vou abrir para outra pessoa tirar lucro em cima? São várias as possibilidades. Pode ser até uma estratégia de família ou uma ampliação na captação de recursos. Dois extremos. Uma, eu quero deixar a minha empresa ainda mais volumosa, então eu pego o recurso da sociedade, dos investidores, para fazer ela crescer ainda mais. Professor, mas agora eu não entendi essa história do estratégia de família. Pode ser que a família já não queira mais tanto trabalho com aquela companhia. Parece estranho, né? Mas chega uma hora que as pessoas cansam. E elas simplesmente utilizam um meio de abertura de capital para transformar a propriedade na empresa em dinheiro, pelo valor de mercado. Tem exemplo? Tem. Vocês devem saber do Boticário, né? Ela vem nesse trâmite de abertura de capital. Por que será que ela quer fazer isso? Quer ampliar os negócios, ainda mais, né, que já é grande, mas o principal proprietário, que eu não sei se vocês já ouviram falar do Dr. Miguel, ele quer afastar um pouquinho da gestão da empresa. Ele não vai se afastar, vender todas as ações. Ela vai tirando pequenas parcelas até que ele não precise mais fazer o controle da empresa. O caso mais conhecido na história é da família Rockefeller. Já ouviram falar dessa família? Ainda não. A família é porque leva o nome, né? Mas é a história do John D. Rockefeller. Esse era simplesmente o americano mais rico do mundo, ali no começo do século XX. Ele tinha a empresa Standard Oil, hoje é conhecida como ExxonMobil. Ela era a maior companhia e ele usou essa estratégia de vendendo as ações para poder se afastar do negócio, para poder ter uma vida, né? Depois de tantos anos construindo um império. E eu não sei se tem disponível no YouTube, esses vídeos meio pirateados, mas tem
uma série da History Channel que fala sobre os gigantes do negócio. E um dos personagens é justamente o John D. Rockefeller. Conta toda a história dele, desde quando ele começou a Standard Oil até quando ela se tornou a maior potência do mundo. Vale a pena. E é a principal estudo de caso quando a gente fala nessa abertura de ações. Feita a abertura de ações, aqui no Brasil, se utiliza uma sociedade distribuidora de títulos para isso. Então, as sociedades de leasing nascem do reconhecimento de que o lucro de uma atividade produzida pode advir da simples utilização do equipamento e não da sua propriedade. Então, a operação de leasing se assemelha a uma locação, tendo o cliente, ao final do contrato, a opção de renovar essa locação ou comprar o bem por um valor residual. Ou, não quero mais, devolvo o bem para a empresa. Então, captar recurso, a atuação se dá através da captação de recursos de longo prazo, através da emissão de debêntures, corrigida através aí vai depender de inúmeros índices, o índice de escolha da empresa, inclusive com cláusula de variação cambial e realização sob a forma de arrendamento mercantil. Professor, mas qual que é a vantagem de uma empresa, em vez de comprar o bem, partir para um arrendamento? Igual eu falei para vocês... No caso... Pode falar, Samara. No caso do que nem você falou dos aviões lá, né? Daí na aula de custo a gente estava olhando que eles têm um determinado número de vezes que eles podem voar, né? A empresa não arcaria, no caso, com o custo do avião depois, né? Ela simplesmente devolveria o avião e não precisaria pagar nada. Não paga nada. E para continuar com os meus voos, o que eu faço? Um novo leasing com um avião novo. Olha que bacana. Eu vou mantendo minha frota sempre nova. E por que o professor falou que tem empresa que faz de computador? Por que faria isso? Eu falo porque eu já participei de empresa que faz isso. A Bosch faz isso. Ela não tem os seus computadores. São todos de arrendamento mercantil. Por quê? Informática muda muito rápido? Sim. Não vale a pena comprar um computador para uma empresa desse porte, né? Que vai comprar, sei lá, 1.000, 2.000 computadores. Lá na Votorantim é assim também. Daí tem um prazo e aí eles trocam o computador de todo mundo. Porque devolve o antigo, aí vem um novo, através de um novo leasing. E se estraga também, dá algum problema, o problema não é seu, é da empresa. Da empresa. Eles têm que repor você não vai precisar comprar um do seu bolso de novo. Porque você é só o locatário. Então, tem a vantagem para o arrendador, para a sociedade de arrendamento, porque ela ganha dinheiro com isso. E para a empresa que faz esse tipo de contrato, ela diminui muito os custos de manutenção e de reposição desses ativos. Uma balança que pende para os dois lados, né? Vale a pena para os dois. Agora que nem né, a minha avó lida com arrendamento, ela tem um sítio, né? Ela tem bastante terra, assim. E ela já é bem idosa. Daí para ela compensar arrendar, porque ela não tem a dor de cabeça de lidar com nada. Ela ganha um valor fixo e um valor variável ainda. Ela ganha do alugar a terra e dependendo da produtividade ela ganha uma porcentagem. Lá é de plantio? Lá é. Uhum. O meu sogro, ele faz o arrendamento da terra dele para pasto. É lá em Minas, então também é a mesma coisa. Ele já tem mais idade, já tem ponte de safena, então não dá, mano. Obviamente, para trabalhar no manejo rural, né, na lide, como eu falo. Então, ele passou a arrendar para os outros utilizarem o terreno para cuidar do gado
Assim ele também tem a graninha dele todo mês garantida. É uma estratégia muito interessante, né? Se for parar bem para pensar, né? Muito, aí, principalmente para quem tem mais idade, né? Porque você não tem mais aquela dor de cabeça, você não precisa mais, né? Só E usufruir, né? principalmente o trabalho rural é pesado, né? É bem pesado. Então, e lá em Minas, meu sogro é de Minas, é muito comum isso, o pessoal mais velho arrendar os terrenos. Aí aqui a gente, muitas vezes, o pessoal não sabe nem o nome do arrendamento, o que é isso? O pessoal do sítio às vezes sabe. As agências de fomento e desenvolvimento, então, têm a finalidade de conceder financiamento de capital fixo e capital de giro. Então, para investimentos e para capital de giro, associado, então, a de investimento no país. Agências de fomento, então, também são constituídas sobre controle acionário de uma federação. E elas buscam atuar, então, realizando operações de financiamento de capital fixo e de giro, prestar garantias, prestar serviço de consultoria e de agente de financiamento e prestar serviços de administrador de fundo de desenvolvimento. E aquilo que eu falei ali atrás, elas atuam em segmentos específicos, né? Tem setores especializados na sua atuação. E os investidores institucionais, então, eles não constituem uma instituição financeira em si, eles apenas constituem um tipo de investidor que, por gerenciar recursos de terceiros ou para garantir obrigações contratuais de terceiros, devem aplicar os recursos de que dispõem de acordo com as regras previamente definidas por atividades por entidades de fiscalização. E elas podem ser agrupadas em fundo mútuo de investimento, entidades abertas e fechadas de previdência complementar e seguradoras. E, por último, as instituições não financeiras. São as sociedades de fomento comercial, as chamadas factoring. Então, uma prestação contínua e cumulativa de assessoria mercadológica creditícia, de seleção de risco, de gestão de crédito e de acompanhamento de contas a receber e outros serviços, conjugado com a aquisição de créditos de empresas resultante das vendas mercantis e de prestação de serviços de curto prazo. E a factoring é proibida por lei de fazer captação de dinheiro no mercado e também emprestar dinheiro. Quem faz a captação é o quê? Banco, que depende da autorização do Bacen para funcionar. Professor, então, o que a factoring faz? Ela faz intermediação. Vocês conhecem alguma factoring por aí? Sim? Não? Talvez? BMG seria? O BMG ele já não ultrapassou o limite da factoring. Ele não faz só essa intermediação. Ela tem outros segmentos de atuação. Mas o começo do BMG foi como factoring. Filhos da mãe. Perco muito contrato deles. Por que, Samuel? Porque a taxa de juros deles está bem menor, e daí eu vou lá, falo uma taxa, eles vão lá e fazem o contrato no meu lugar. São os filhos da mãe, cara. Mas vocês já devem ter visto várias empresas um pouco menores que fazem captação de clientes, vamos falar assim. E eu vejo muito, principalmente com o coitado dos idosos, principalmente para crédito consignado. Já viram esse tipo de empresa? Samuel não tem dó dos idosos. Hã? O Samuel não tem dó dos idosos. Não? Ele coloca o Claro que eu consórcio tenho, professor. e placa de...
Ele que extorquiu os velhinhos, então, Samuel, olha que feio. Não, professor. Eu ajudo eles bastante. Ajuda a ficar endividado? Não é não bacana. pagar, né? Mas a factoring, ela faz essa intermediação, né? Essa negociação entre um consumidor e quem vai efetivamente emprestar o dinheiro. Ela é um prestador de serviço no segmento financeiro. Até diminuiu muito. Antigamente eu acho que tinha mais a figura de factoring, só que eu acho que teve muito problema de factoring, problemática, né, fraudulenta, que acabou Mas eu acho que por causa que eles começaram a ver que eles podiam crescer mais, né, professor? Porque também. se eles já obtinham os clientes, daí eles começaram a oferecer linhas de cartão de crédito, começaram a puxar, eles se tornaram quase bancos. O BMG já tá puxando, tipo, eles só intermediaram, os clientes entre o banco e o cliente, né? E daí agora eles já estão pegando, estão até virando, captando recursos, eles estão, tipo, pegando, que nem o cara vai lá pegar só o empréstimo. Agora eles não, estão pegando empréstimo pro cara e já puxando o salário para receber direto lá. Estão dando até cartão já. Eles já evoluem. O BMG é um típico caso da evolução da factoring, da instituição não financeira, para uma instituição financeira não bancária. Pode ver que eles não têm conta corrente ainda. Logo, logo começa a ter. Então, mas eu vejo assim que ou cresceram muito, ou desapareceram. A gente não vê aquelas pequenas factoring. Acho que até muitos casos de fraude acabaram fazendo com que elas perdessem um pouco de credibilidade. Aí só as maiores sobreviveram. Isso é uma lei da economia, né? Então, o ciclo operacional das factoring se iniciam com a prestação de serviço, então os mais variados e abrangentes, e se completa com compra de crédito, gerados pelas vendas mercantis, que são efetuadas por suas empresas clientes. Aqui é a parte de compra de dívida, né? E tem como fonte de recurso, principalmente, os fundos próprios e empréstimos bancários. Esse é o resumão que eu montei para vocês do sistema financeiro nacional. Obviamente, a gente não tem como colocar tudo, porque senão a gente ia levar pelo menos mais umas 3 aulas. Aí eu pergunto para vocês, ficou alguma dúvida? Deve ter ficado, né? Mas vocês nunca falam para mim. Olha, dúvida não, mas foi difícil tentar entender todas, assim, porque é muita coisa. Tem algumas que é muito complexo da gente entender, porque a gente quase não vê na sociedade. Por exemplo, busquem uma companhia hipotecária. Eu não conheço. Não sei, nunca vi uma. Porque foge da nossa prática, foge da prática do mercado brasileiro. Mas elas existem. Existem, previsão legal. Provavelmente deve existir em algum lugar, né? Eu só não sei dizer aonde. Aí entra no meu desconhecimento também. E tem as que a gente tem mais habitualidade. Securitizadora, ela não está previsto nesse trâmite ela não é bem um segmento financeiro. Quem que controla a parte de seguros? Eu não lembro se fica abaixo da SUSEP. É outro segmento. Agora eu vou até pesquisar aqui, entendeu? Tem a SUSEP, a Previ que era do que mesmo? Previ que é Previdência. Previdência, verdade. A SUSEP. Ela fica abaixo, não é do Bacen, ela fica fora do sistema financeiro. Ela é regulamentada pela SUSEP.
assim como as companhias de previdência privada, né, daí a Previc. Aí também o emaranhado legislativo que a gente tem no Brasil tem uma quantidade de órgãos de controle enorme, né? Então, por isso que a gente não trata ela dentro do sistema financeiro. O que mais, gente? Dúvidas, perguntas, questões, xingamentos ao professor? Sexta-feira, pergunta, professor. Duvida, eu dó. Eu ainda olhei aqui no relógio do computador e pensei, 9 horas, dúvidas na sexta-feira? Ah, mas não tem. Imagine, nunca mais. Talvez na segunda-feira eu tenha. Hoje não Na mais. segunda, certeza. Se fosse em sala de aula, nesse momento me assemelha aquele horário onde os alunos começam a colocar material dentro da bolsa. Estão olhando para o Isso, professor. exatamente. Professor, se for a nossa turma, 30 minutos antes de acabar, já tá todo mundo com o material guardado, enchendo o saco já. Coloca o material na bolsa e não fecha uma vez o zíper. E não fecha devagarzinho. Fecha 3 vezes, o professor vê que tá fechando. Vrau, vrau. Uhum. Que é para marcar bem, ó, estou fechando a minha bolsa. Na aula de finanças corporativas, todo mundo. Ai, gente, aluno é um bicho terrível mesmo, viu? Aproveitar, então, a Suelen falou que vocês fizeram um trabalho sobre investimentos. Me expliquem um pouquinho melhor, só para eu poder direcionar a próxima aula. Trabalho não foi, tipo, foi uma roda de conversa, assim. Aí o professor falou pra gente como que era que a gente teria que, tipo, prestar uma consultoria para saber onde aplicar o valor de uma empresa. Aí a gente assistiu, eu pelo menos assisti 2 aulas que ele passou, que ele deu sobre investimentos. Daí a gente ficou, tipo, no bate-papo, assim, na aula, falando sobre investimento. Mas vocês passaram por todos os títulos de renda fixa? Não? Não, ele deixou pra gente se virar sozinho na pesquisa. Ele não passou o que era pra gente ir atrás. Ele falou que a gente ia ter um bate-papo, daí a gente conversou, tipo, bem pouco, mas a gente não entrou a fundo, assim, tipo, a gente assistiu essas aulas que ele passou lá, o link, mas não sei se todo mundo viu, não era algo obrigatório, assim, de assistir, sabe? Mas Parece era que bem básico, assim, era sobre renda fixa, renda variável, era bem, bem básico, assim. Não, eu estou até fazendo essa sondagem já para evitar de vocês terem repetição exaustiva, mas também para não deixar nada para trás. se não me engano, parece que ele tinha dado até um valor, assim, tipo, é tantos mil, vocês falam onde investir. Era, mas acho que mais ou menos isso. Mas ele, tipo, não chegou a dar a aula pra gente. Ele só mandou o link lá, se vocês quiserem saber sobre, dá uma olhada lá. Então, a gente assistiu, mas, assim, não foi algo que a gente ficou tirando dúvidas sobre o tema, assim, a gente só discutiu algumas coisas. Tá. Isso já me dá um norte até, de repente, se eu inverto a aula ou não, até para poder entender um pouquinho melhor com vocês. Bacana. Deu para pensar nas próximas semanas. Então tá, gente, já que vocês não têm dúvidas, tem dívidas, né? Para a prova tem dívidas. Dívida não, professor, pelo amor de Deus, chega. Não é que no quartel se fala isso, né? Se não tem dúvidas, tem dívidas. Então, tendo sanado as dúvidas, em parte, né? Porque vocês não vão falar que tem dúvidas, a gente termina aqui. Beleza? Beleza, professor, na próxima aula pode ter certeza que eu trago a listinha de dúvida. Tá bom. Então tá, gente. Bom descanso para vocês. Bom fim de semana. Aproveitar que hoje está friozinho, né? Tá bom para dormir, né? Bom para dormir, exatamente, professor. O que eu tô pensando é isso. Nossa. Pior que amanhã eu tenho que acordar cedo, né? Tudo bem. Deixa eu interromper essa gravação, que senão eu vou ficar até 11 horas para salvar o vídeo.